Hilário, ele já está na linha e na pauta o ex-prefeito deve esclarecer alguns assuntos sobre sua última gestão na terra dos monólitos e afirmações recentes feitas pelo atual gestor do município, Ricardo Silveira. Já está, portanto, aqui no Repórter Ceará, para M840 e para nossas ferramentas na internet, o ex-prefeito Hilário Marques. Hilário, é um prazer tê-lo aqui no Repórter Ceará. Você vai falar aí para todo o Brasil, na realidade para todo o Brasil, aqui através do microfone da Rádio Campo Maior. Muito boa tarde. Boa tarde, Ronildo Saldanha. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Campo Maior, desse programa Repórter Ceará, que tem grande audiência em todo o Ceará, Sertão Central, Brasil, e também para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. É um prazer, uma alegria grande estarmos aqui para participar do seu programa, Ronildo. Ok. Bom, Hilário, eu queria começar, antes nós entrarmos aí na pauta principal, que foram as declarações do atual prefeito, Ricardo Silveira, sinal ele e os demais, né, completam hoje os 15 primeiros dias de administração. A imprensa do Quixadá se fechou para o ex-prefeito Hilário. Esse episódio aí foi realmente aconteceu, hein, Hilário? Olha, Ronildo, eu já tenho, digamos aqui, digamos, as costas já encaliçadas, né? Sim. De muita discriminação, de muita perseguição. Talvez porque, como político que começou uma carreira sem ser de tradição da política, Quixadá, meu pai é um simples trabalhador, se aposentou como motorista de táxi, morreu trabalhando, né? Minha mãe uma doméstica. Eu estudei na escola pública, me formei em Direito na Universidade Federal do Ceará, que me tornei uma liderança, primeiro estudantil, deputado estadual e depois prefeito da minha querida cidade. E sempre enfrentei, assim, por parte da elite quixadaense, muita discriminação e muita perseguição. Né? E o pessoal do sistema monólitos, né? Ele é a fina flor da elite atrasada do Quixadá, né? Então, esse pessoal tem hoje o prefeito Ricardo Silveira como o seu destaque político, né? Investiram muito nisso aí, a partir de toda uma campanha caluniosa contra mim, toda uma ação de fake news violenta, né? Uma comunicação desonesta, né? E toda a vida que eu estou fora do poder, fica meio difícil de eu conseguir espaço para me pronunciar. Né? Isso é muito incrível, porque nós estamos vivendo uma democracia. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que dediquei a minha juventude, a minha vida adulta para consolidar e construir a democracia nesse país. Né? Mas isso, para mim, não tem muita importância, porque sempre os espaços se abrem. Né? E aqui eu estou aqui na Rádio Campo Maior para poder falar, e eu tenho certeza que tem muito quixadaense a maior expectativa por essa minha palavra aqui com vocês. Perfeitamente. E eu quero lembrar que nesse momento, além do Quixadá, estamos em toda a região centro. A gente conversa com o Hilário Marques, que já foi deputado estadual, já esteve na Câmara Federal, prefeito aí por 4 vezes, já estava partindo aí para o 5º mandato, e por isso é uma liderança intermunicipal, a liderança regional. Eu queria que o Hilário prestasse bem atenção no que o prefeito Ricardo Silveira publicou hoje no seu Facebook, e eu faço as perguntas em seguida. Ricardo escreveu: recebemos a prefeitura com salários atrasados, UPA fechada, médicos em greve, falta de medicamentos, frota de veículos toda sucateada e inúmeros problemas, mas aos poucos estamos organizando tudo, inclusive fazendo uma limpeza geral em nossa cidade. E antes houve a declaração de que o senhor teria deixado em sua gestão uma dívida milionária de 11 milhões. Como é que o senhor recebeu aí a prefeitura e como está entregando, e se essa dívida existe? E o que teria provocado essa dívida, obviamente, se ela está existindo, hein, Hilário? Bom, primeiro me deixa comentar sobre essa postagem que você acabou de ler. Sim. Isso aí é
o exemplo, a sequência de mentiras que caracteriza o Dr. Ricardo Silveira. Primeiro, nós entregamos à prefeitura com todo o maquinário funcionando, com carros, sabe, uma frota plenamente funcionando. Fizemos demonstração, fizemos apresentação em praça pública no dia 30 de dezembro de todos os carros da saúde como estavam. São 5 ambulâncias, 2 UTI móveis novas, compradas este ano, né, por volta de setembro, outubro, comprei essas 2 UTIs, maquinário todo funcionando. Mostrei em live, visitando todos os postos de saúde, nos dias que antecedeu o encerramento do meu mandato, eu e a secretária Juliana, fizemos uma sequência de inaugurações. Nós reformamos todos os postos de saúde do município de Quixadá. Reformamos e reequipamos. E mostramos que estava entregando com remédios, e inclusive na farmácia central, um grande estoque de remédios. Está no Facebook, está na sua imagem. Né? Outra mentira, salários atrasados. Não teve salário atrasado durante a minha gestão. Né? Em nenhum momento eu paguei. Eu tenho um calendário, vamos aos fatos. Nós tínhamos um calendário. Esse calendário, até o dia 30, nós pagamos com o dinheiro do Fundo Geral 9 secretarias, e ficava a educação, que tem um fundo próprio, e a saúde, que tem um fundo próprio, e o Instituto de Previdência do município, que é uma conta separada. Então, a educação se pagava sempre no início do mês, e a saúde entre o dia 8 e o dia 10. E o IPMQ, que eu tinha recebido atrasado, eu fixei a data do dia 10, porque o Instituto de Previdência do município é deficitário, a data do dia 10 para pagar. E, durante os 4 anos, não tivemos nenhum atraso. Né? Aí eles falam no credenciamento. Credenciamento não é salário. Credenciamento são contratos precários, tá certo? Temporários, e as pessoas que assumem essa condição sabem que pode ter atrasos na sua fatura. E foi o que aconteceu com uma parte dos credenciados da saúde em novembro, mas não representa os funcionários da saúde, que estavam em dia, novembro em dia, e dezembro. Dezembro, no dia 30, eu mantive o calendário. Paguei todas as secretarias, as chamadas 9 secretarias do Fundo Geral, e ficou para o início do mês educação, Fundeb, tá certo? E saúde, né? E o IPMQ. Isso tudo dá uma folha líquida de 7 milhões e pouco. Porque ele coloca 11 milhões como se fosse uma folha bruta. Mas, na verdade, você paga a folha primeiro e depois, no decorrer do mês, você vai pagando o IPMQ, que é no dia 10, você vai recolhendo o desconto dos salários, dos empréstimos compulsórios. Então, a folha líquida só dá 7 milhões e pouco do que falta pagar. Né? Mas com dinheiro em caixa. Claro, não tira no dia 30 ou no dia 31, mas o dinheiro da saúde, até o dia 8, já entrou mais de 5 milhões. E era exatamente esse dinheiro para pagar a folha. Né? E o Fundeb precisava de um complemento do Fundo Geral, porque, anualizando, todo o recurso do Fundeb que entrou no município de Quixadá foi para pagar servidor. 82% só professor e o restante servidor. E nós, toda a manutenção das escolas, inclusive reformamos 68% das escolas e climatizando, estamos ar-condicionado em todas elas, das escolas reformadas, era feito com recursos do Fundo Geral passado para a educação. Para você ter ideia, nós aplicamos esse ano 48% dos recursos próprios dos tributos municipais em educação. Todo mundo sabe que a obrigação do município é 25%. Quase 50% eu investi. Então, claro que o doutor Ricardo, com o recurso que entrou no dia 10 do FPM, poderia complementar o recurso que ficou no Fundeb e pagar os professores. Porque é obrigação dele pagar dezembro. Né? Porque os recursos de janeiro, eles são recursos gerados em dezembro. São receitas de dezembro. Né? Então ele está querendo criar uma polêmica, né? Um factoide em cima de uma coisa que não existe. Fake news, porque ele não fala de que nós
estamos dando um orçamento para ele, Romildo. Sim. O orçamento deste ano é 36 milhões a mais do que o ano passado. 36 milhões a mais. Nós deixamos convênios, a obra do centro, 2,5 milhões em caixa. Deixamos 1,2 milhão para pavimentação, calçamento dos bairros. Deixamos mais 500 para a obra da unidade básica de saúde do residencial Minha Casa e Minha Vida. Né? Deixamos na educação 400 mil para transporte escolar, 600 mil para merenda escolar e mais de 1 milhão para a compra de equipamentos. Ele não fala isso. Ele não fala que nós estamos com as contas zeradas, nós fizemos reforma nas escolas, nós entregamos a cidade limpa, todos os contratos em dia, tá certo? E a única coisa que ele está fugindo é de querer pagar o funcionário, no caso, a saúde, que o dinheiro já está em caixa, já está na conta da prefeitura, e os professores do Fundeb, que ele precisa complementar com o Fundo Geral. É responsabilidade dele. É mês de dezembro? É. Mas os recursos que hoje já estão em caixa são suficientes para pagar. Ele não paga se não quiser. E por que ele não paga? Por que ele não quer pagar? Por que ele está com essa onda? Primeiro que ele quer tentar passar um desgaste para mim. Isso é típico dele. Segundo, é o que eu avalio. Ele tem muitos compromissos, decorrentes de compromissos de negócios de campanha, que ele quer fazer caixa para fazer outras prioridades para tentar honrar os seus negócios de campanha. Porque não justifica absolutamente que ele não queira pagar, tá certo, aquilo que é obrigação e que existe recurso na prefeitura para isso. Sim. Então, eu quero te dizer que nós entregamos a cidade limpa, as secretarias todas bem instaladas, né? O município funcionando, com muitas inaugurações. Para você ter ideia, os postos de saúde, todas as farmácias foram, a farmácia da unidade de saúde, todas elas estão bem abastecidas, a farmácia central, enfim, não houve greve de funcionários da saúde. Eles mentiram dizendo que tinha greve de funcionários da saúde, vai ter agora se ele não pagar, né? Não houve, quando eles disseram, greve de gari, não houve greve de gari, passaram 4 anos mentindo, e pelo visto, ele passar mais 4 anos na mentira. E isso não vai dar certo, porque a realidade é a realidade, ele vai ter que assumir a realidade, né? E a realidade é que, para tocar uma prefeitura complexa como Quixadá, precisa estar informado, ter competência, precisa ter um corpo técnico que entenda e precisa ter compromisso com a população. Bom, são 12h20. Você está acompanhando Hilário Marques, ex-prefeito de Quixadá. Ele conversa conosco em detrimento aí às informações chegadas à nossa reportagem sobre as declarações do prefeito de Quixadá, prefeito eleito agora em 15 de novembro, Ricardo Silveira. Bom, Hilário, o que nos chamou a atenção, e quando esse número estratosférico veio à tona, 11 milhões, eu lhe perguntar pela sua experiência, já tinha acontecido algo de uma prefeitura passar o comando aí de um gestor passar para o outro com um número tão alto? E outra coisa, como é que se chega rapidamente a este número que foi divulgado pelo atual gestor, hein, Hilário? Olha, Ronildo, primeiro que quem entende de finanças municipais sabe que, primeiro que esse número não corresponde à verdade. Ele já, parte desse dinheiro é dinheiro do IPMQ, inclusive já foi pago o aposentado, tá certo? E, para você ter ideia, nesse mês de janeiro, o município de Quixadá vai receber até o dia 20, até o dia 30, algo em torno de 18 a 20 milhões de reais. Então, 11 milhões, na verdade, seria 50% do compromisso de folha. É a questão de priorização e de planejamento financeiro. Ele não quer honrar com o pagamento do salário do servidor, tá certo? E, com isso, está passando uma ideia de que recebeu a prefeitura com rombo e tal. Isso não é verdadeiro, é mentiroso, tá certo? E quem entende de finanças sabe disso. Eu vou te dizer uma coisa bem clara. Sim. As pessoas sabem, eu fui candidato à reeleição, né? Então, eu disputei pau a pau. Tudo para ganhar isso também, se não fosse, evidentemente, toda uma situação que nós não vamos analisar aqui. Então, todo mundo sabe, em Quixadá não tem uma pessoa, mesmo o maior opositor, que tenha dúvida que se eu tivesse reeleição,
os salários dos servidores já estavam pagos. Claro, porque eu priorizaria. Claro que eu sempre fiz isso. Tá certo? Então não tem dúvida. A questão não é recurso. A questão é uma questão política e outros interesses de escuso que a atual gestão quer fazer um jogo com os funcionários. Aliás, com o dinheiro dos funcionários. Ô, Hilário, qual era a relação com o Sindicato dos Servidores? A presidente até se manifestou também em relação a isso. A minha relação com o sindicato? Com o Sindicato dos Servidores aí do Não, Quixadá. O sindicato de Quixadá é um sindicato combativo. Né? E às vezes eu sempre reclamei que ele combate mais a mim do que os outros, né? Porque às vezes eles querem mostrar que por eu ser do PT, né, eles não alisam, né? É um sindicato sério, é um sindicato combativo, às vezes dá os seus escorregões, isso é natural para quem defende uma corporação, né? E quem defende uma corporação não tem a obrigação de estar vendo o contexto como um todo, né? Tem que ver o contexto da sua corporação, mas o sindicato com certeza não vai aceitar esse tipo de postura do prefeito. Quero cumprimentar o Quixadá inteiro, nossa audiência é espetacular, Hilário, neste momento aí na Terra dos Monólitos, alguns companheiros aí de comunicação, nosso Gomes Silveira, nunca mais o avistei, um abraço para ele, Alex Pimentel, enfim, os demais companheiros aí da Terra dos Monólitos. Ô Hilário, como é que foi a transição do seu governo para o governo Ricardo Silveira? Foi tudo tranquilo? Como é que ocorreu, hein? Olha, foi tranquilo, com transparência e com as iniciativas todas tomadas por nós. E até nisso eles quiseram fazer factório, foram reclamar, que não estava atento, né? E nós mostramos, inclusive, para a Justiça, que quem estava errado é ele, porque sabe uma coisa? O secretário de Finanças foi indicado no dia 30. O secretário de Saúde, em tempo de pandemia, foi indicado no dia 30, foi anunciado. Então nós fizemos uma transição para uma comissão, inclusive, que não mostrava habilidade ou conhecimento técnico nenhum sobre gestão e que não ia nem ser secretários. Certo? Isso foi um absurdo. É tanto que ele entra sem ter conhecimento da situação. Mas foi tranquilo. E todo quixadaense sabe que o que está acontecendo agora é um desmonte. Ele desmontou as equipes que controlavam e acompanhavam o coronavírus, a questão do atendimento domiciliar. Os postos de saúde ainda estão fechados até agora, a grande maioria dos postos de saúde. Ele cortou a coleta dos exames domiciliares. Ele já cortou 40% da insalubridade dos profissionais que estavam na linha de frente da Covid. E aí ele botar a culpa no governo federal. E ele apoia o governo federal, sempre apoiou o governo federal. Né? Nunca fizeram uma crítica ao governo federal. Ele está desmontando, né, aquilo tudo que nós construímos. Mas vai ter reação. A população não vai aceitar. Na verdade, que você só vê manchete. Prefeito Ricardo corta isso, prefeito Ricardo corta aquilo. É uma motosserra. É o Ricardo Motosserra. É o Ricardo Desmonte. Né? Então, ele recebe o município funcionando, o município engatado com muita coisa acontecendo, e aí não sabe dar continuidade e vai ficar nesse lenga-lenga de reclamar, sabe? O cara com 10 dias de prefeito, 13 dias de prefeito, o cara já está reclamando de ser prefeito. Ser prefeito exige, ser prefeito requer competência, requer dedicação e conhecimento. Então, quem não pode com o pote, não segura na rodilha. Bom, Hilário, Pedro Baquite esteve aqui no Sistema de Comunicação, só para o resto da região, quem ainda não tomou conhecimento, Pedro Baquite concorreu com Hilário, cargo de vice, nesta última eleição em Quixadá. E ele foi taxativo em dizer que acredita num verdadeiro fracasso da gestão que aí está. Pela sua experiência, Hilário, você acredita nisso ou é muito cedo para dar algum palpite? Olha, é muito cedo. É muito cedo. Eu acredito que o prefeito que assumiu tem tudo para fazer uma gestão boa. Porque ele recebeu, a prefeitura fica preocupado em contratar caminhões para fazer um mutirão de limpeza, como o Cirilo teve que fazer ali. Porque ele recebeu o município com todos os postos de saúde reformados e reequipados. Ele recebeu o Das Barroso, ao contrário de mim, tá certo? Todo funcionando, reformado, sabe, com inclusive obras em andamento. Ele recebeu a UPA como modelo, plenamente funcionando. Ele recebeu o TI móvel, eu recebi sem nenhuma ambulância, sem nenhum carro, com sabe, um desastre. Não tinha
secretaria, não tinha prédio da secretaria, não tinha paço municipal. Eu entreguei um paço municipal todo reformado, todo equipado, 68% das escolas reformadas, com ar-condicionados instalados, né? As máquinas do PAC, que estava destruída, totalmente, quando eu recebi, gastei mais de 600 mil nos primeiros meses para recuperar, ele recebeu elas funcionando, né? Então, ele tem tudo para fazer uma boa gestão. Basta parar de mentir, basta encarar a realidade e o desafio, né? Liderar a sua equipe, né? Porque é uma equipe que tem potencial, mas que não tem experiência. Então vai ter que mostrar serviço, vai ter que mostrar trabalho, né? Hilário, com essa pandemia, você acha que é um agravante a mais para quem vai gerir o Quixadá daqui para frente? Olha, nós deixamos uma experiência, nós deixamos um modelo exemplar de enfrentamento à pandemia, né? Para você ter ideia, Quixeramobim tem algo perto de 8 mil habitantes a menos do que Quixadá e teve até recentemente quase 20 óbitos a mais do que Quixadá, né? Lá nós montamos um centro de terapia intensivo com 10 leitos de UTI e mais 10 leitos de acompanhamento, tudo no mesmo local, com raio-x, com laboratório, com gasômetro, né, com equipe 24 horas atendendo, entubando as pessoas, salvando vida, inclusive de outros municípios, enquanto aguardava vaga no hospital regional, né? E nós fizemos um modelo de atendimento domiciliar que evitou a proliferação e, com o tratamento precoce, evitou o agravamento da doença para muitas pessoas. Isso está feito, é modelo que já dá, mas o atual prefeito está desmontando isso. E o pior, ele fez uma campanha e não demonstrou nenhum arrependimento, nenhuma postura diferente de desmoralização da agência de fiscalização municipal. Nenhum município sério dispensa o seu corpo de fiscalização. Então, hoje, a agência de fiscalização não tem respaldo, porque o prefeito fez uma campanha para desacreditar, dizendo que as ações de fiscalização era perseguição do prefeito Hilário. Isso é um absurdo. Então, eu acho que se ele seguir o caminho que eu já tinha traçado, tem tudo para fazer com que o enfrentamento a essa segunda onda da Covid seja rapidamente controlado enquanto a vacina chega. Bom, deixa eu abraçar aí o repórter Jefferson Costa, também aqui colaborando conosco. Muito obrigado aí da cidade de Quixadá, nos acompanhando nesse momento. Um abraço aí para o grande Jefferson Costa. Bom, Hilário, eu queria voltar a essa dívida milionária que chamou a atenção de toda a região. O que é que pode acontecer daqui para frente? O Hilário pode sofrer alguma sanção e você pretende fazer o quê? Vai ficar aí nessa queda de braços, Hilário? Não, absolutamente, Ronildo. Primeiro, não tem dívida milionária. Isso é um factoide. Tá certo? Porque você tem aí 7 milhões e meio de folha líquida para quitar, com os recursos que já estão garantidos, que já estão assegurados no decorrer normal do processo. Né? Ora, todo mundo, inclusive o Ministério Público, pedia que o município não sofresse descontinuidade do serviço. Né? E nós garantimos isso. E como você podia garantir isso? Colocando as coisas tudo para funcionar. E dentro do funcionamento, o calendário de pagamento do servidor era exatamente esse. Dia 30, o último dia do mês, se pagava todo o fundo geral, no caso, 9 secretarias. Nos primeiros dias do mês se pagava a educação e entre o dia 8 e o dia 10 se pagava o IPMQ, os aposentados, e a folha da saúde. E esse dinheiro é normal, isso é no calendário normal. Então não existe dívida milionária, existe recurso, mas existe, me parece, uma decisão política do prefeito de não querer pagar. Perfeito. Bom, Hilário, eu tenho certeza que o Quixadá inteiro, principalmente os seus correligionários, querem saber do futuro político de Hilário Marques. Com essa derrota aí, o Hilário sai de cena, continua ativo, continua na política? Não, continua na política, claro. Eu tenho faço política por ideologia, estou na minha melhor fase da vida de amadurecimento político, estou reassumindo a minha posição de vice-presidente estadual do PT, junto com esse grande líder, que é o deputado Guimarães,
tá certo? Um verdadeiro líder que Xeramubim Daqui a pouco estará conosco também. Todo o Ceará. Nós vamos fazer todo um trabalho de fortalecimento do PT partidário em todo o Ceará, né? Já venho discutindo isso com ele fortemente. Então, assim, na minha militância política, ter mandato não é uma coisa necessária e obrigatória, tá certo? O que eu faço política é por gosto, é por amar o país, é por querer ver que os pobres tenham bem, fazer com que essas injustiças sociais, né, existentes, quase que são injustiças sociais seculares no país, possam ser superadas, né? E é isso que me motiva e é isso que eu vou continuar na luta, inclusive em Quixadá, né? Mas sou um profissional liberal, devo estar retomando as minhas atividades de profissional liberal, mas sempre com os 2 pés na política, porque eu gosto de fazer política. Bom, a gente vai, vira e mexe e volta sempre ao ponto principal, que é a questão aí do salário lá dos servidores. E esse parcelamento, Hilário, como é que você está vendo? Olha, isso aí é uma questão agora dos sindicatos, dos servidores e o prefeito. Isso. Não me cabe. Eu só quero dizer que, repetindo, não há uma pessoa em Quixadá que possa duvidar que se eu tivesse ganho as eleições, o salário estaria pago. Porque o calendário era um planejamento financeiro meu. Se o prefeito quer fazer outro tipo de planejamento, fazer outro tipo de priorização, qualquer questão dele. Mas ele não teve que comprar medicamentos, ele não teve que, como diz, contratar empresa para limpar a cidade, ele não teve que pagar salário 3, 4 meses atrasado, como muitos municípios têm, e como outra vez eu já recebi, né? Ele não teve que como digo aí, ele não teve uma urgência, né? O que ele tem apenas é saber quais são as medidas que eles vão fazer. E nós não sabemos até hoje quais são as medidas que o prefeito vai apresentar. Porque eu sei que ele está falando em fazer uma reforma administrativa para aumentar cargos. Se o município está um caos, ele vai aumentar cargos? Né? Eles estão se queixando dos salários do secretário. Né? Eles estão procurando aonde fazer gastos. Né? Olha, quando eu recebi a prefeitura, praticamente todas as secretarias eram prédios alugados. Eu entreguei todos. Sabe qual foi a economia por ano? Quase 900 mil. Eu reduzi o número de secretários, deixei de nomear mais de 40% dos cargos comissionados e economizei por ano 850 mil reais. Tá certo? Então, aí sim, eu coloquei as finanças em dia. É tanto que eu aumentei o orçamento. O orçamento do município hoje, né, é 36 milhões a mais do que o ano passado. Né? Sem dívidas questionadas da justiça, porque eu já paguei muitas dívidas da época do prefeito João, do qual o Ricardo era aliado. Né? Então, assim, as coisas funcionando, construí uma secretaria nova para a ação social, reformei, construí um prédio para a educação, né? Reconstruí um paço municipal, fiz muito asfalto na cidade que estava destruída, fiz uma renovação do parque de iluminação pública, né? Como eu disse, fiz muito calçamento e deixei dinheiro aí para fazer obra de calçamento, né? A obra do centro, convênio pronto, né, para continuar a sua execução. Enfim, eu tenho a minha consciência tranquila e sei que, na verdade, o Ricardo pensa que governar é fazer oposição com mentira na mídia como ele fazia. Não adianta fazer factóides ou elaborar fake news, porque ele vai ter que dar conta das ações que precisa fazer como prefeito. E aí a população vai ver e vai desmascarar rapidamente todo aquilo que se falou contra mim, né? De um grupo que lutava sem projeto, apenas uma luta pelo poder ou por vaidade. Bom, o pessoal do sindicato está nos acompanhando, 32 anos de luta aqui, o sindicato, muitos comentários, viu, prefeito, por que não parcelou em 55 vezes? Então, tudo isso, todos esses comentários a gente acompanha aqui na nossa live. Como é? O pessoal, porque ele não
fez em 55 vezes, parcelou em 55 vezes, era o número lá da campanha. Perfeito. Bom, Hilário, publicaram... Eu acho que às vezes o humor é bom. Mas quando se trata de coisa tão delicada que mexe com muita gente, não é bom a gente fazer piada. Não é verdade. Hilário, publicaram um vídeo que mostra, supostamente, o Hilário se mudança de sua casa. Como é que você vê esse tipo de exploração da sua imagem em atos pessoais, hein, Hilário? Repete para mim, Rodrigo. Bom, publicaram um vídeo que está mostrando, supostamente, o Hilário aí se mudando, né? Mudança da sua casa. Esse tipo de imagem, como é que você analisa? Isso é ridículo, né? Na verdade, eu estou mudando de endereço, né? Eu tinha uma casa, porque eu como prefeito, tinha a minha dedicação integral e exclusiva ao município de Quixadá, tá certo? Agora eu vou ao Quixadá no fim de semana, ou eventualmente, para fazer o meu acompanhamento político, e, portanto, eu não preciso de uma casa, né? Eu vou para um apartamento menor, tá certo? E vou estar aí acompanhando o trabalho associativista, vou estar acompanhando o trabalho dos nossos vereadores, que são 7 valorosos vereadores que vão fazer uma oposição propositiva. A minoria, honesta, né? Não a oposição desonesta como eu fui vítima, né? E, portanto, eu não preciso de estar aí. Aliás, eu preciso reassumir a minha condição de profissional liberal, né? E, portanto, eu não vou poder estar aí. Então, eu preciso estar numa casa grande que eu tinha alugado para passar os 4 anos como prefeito. Mas eles não se incomodem não, porque daqui a 3 anos eu alugo uma outra casa para começar de novo a nova luta. Bom, Hilário, quer dizer que na Câmara ficou 10-7, é isso mesmo? Não, na verdade, nós temos 7 que estavam na minha base, né? Sim. E tem o vereador que era do Sérgio Onofre, outro vereador do César, né? E, portanto, e mais um vereador independente, né? Então você tem ali praticamente 7 da base certa da oposição, 7, né, do governo, né? E 3 que são pessoas que podem assumir papel de independência e tudo. Isso ainda vai se ver, tudo vai depender. Bom, o Hilário disputa eleição em 2022, vai para federal, vai para estadual? Não é meu projeto político. Meu projeto político está a serviço do PT e do governador Camilo Santana. Então isso aí vai ser discutido com eles. Eu tô de boa, né, para fazer. Se for para disputar, eu disputarei, né? Se não, eu não disputarei, tá certo? O fato é que eu vou fazer política como eu sempre fiz, e fazer política construtiva, fazer política social, política pública. Os bastidores informam que o PT quer você federal. Bom, eu estou aí, eu já disse para o meu líder Guimarães. Certo? Guimarães tem uma responsabilidade imensa sobre o PT no Ceará. Guimarães é o principal porta-voz do PT no Ceará, é uma liderança nacional, né? E eu já coloquei para ele de que qualquer questão política minha passa por uma discussão com ele, com o partido e com o governador Camilo Santana. Bom, para quem está chegando agora, Hilário, nessa reta final, e para quem não acompanhou, eu lhe faria novamente essa pergunta. Como é que o Hilário deixa o Quixadá inteiro? A audiência vai aumentando aqui, minuto a minuto. Como é que Hilário Marques deixa o Quixadá de cabeça erguida? E politicamente, como é que o Hilário deixa a Prefeitura Municipal da Terra dos Monótonos? E questão de justiça, como é que está o Hilário? Está tudo ok? A gente vê muitos comentários aqui, questão de impeachment, enfim, tudo isso. Como é que o Hilário está deixando a Prefeitura e como é que o Hilário está hoje, politicamente falando, hein, Hilário? Olha, eu tive uma gestão, primeiro, com muita dificuldade por conta do que nós herdamos, do desastre, né, de 8 anos seguidos de destruição. Depois, nós tivemos um processo de perseguição cruel, injusto, né, uma campanha difamatória. Mas quando você vai ver o resultado, né, da cidade renovada, do centro restabelecido,
das praças recuperadas, dos postos de saúde reformados, das escolas com nova vida, né? Inclusive com um projeto de climatização, com reforma, com calçamento nos bairros que tinham passado 8 anos sem fazer 1 metro de calçamento, né? Então, com asfalto, com tudo isso. E, assim, nós disputamos a eleição para valer, né? Disputamos a eleição papal, né? E, portanto, quando você termina o processo eleitoral, o que é que acontece? Eu continuo executando as obras e passo dezembro inteiro fazendo inaugurações. Então, eu nunca poderia sair melhor do que como eu saí, de cabeça erguida, para cima, né? E muito feliz pessoalmente, sabe? Porque, na verdade, esse grupo que agora está no poder, eles não fazem política democrática, eles fazem política da destruição, né? Do ódio, né? E o que eles sonhavam era a minha destruição, né? Então eles sonhavam, fizeram de tudo, vamos caçar, vamos prender, vamos acabar, eles nem disputar a eleição, e tudo isso eles foram derrotados. E eles tiveram que vender a alma para vencer a eleição de nós. E pode ter certeza, né? Vamos ver o que vai acontecer. O que é que eles serão capazes de mostrar para a população, tá certo, que sabem governar e que sabem fazer melhor do que nós fizemos. Okay. Eu não torço contra, tá certo? Mas eu tenho que ter a obrigação de ser vigilante junto com as pessoas que amam e querem bem ao Quixadá.